Vamos lá para o início dessa história, o tema cultura de Pentecostes. Como é que a gente pode entender o que significa a cultura de Pentecostes, Reinaldo? Uma cultura é um conjunto de fatores que constitui, que dão afeição ao modo de ser de um povo, não é? E a cultura de Pentecostes, a gente assim a chama porque a partir de Pentecostes a igreja se difunde e por onde ela passa, ela vai transformando os costumes, os usos, até as leis, né? O modo de ser, de se relacionar. Então, como ela é decorrente de Pentecostes, vai se formando uma cultura que a gente vê por cada lugar onde ela vai chegando, vai transformando. Um exemplo clássico é Roma, né? O que era a cultura romana antes do cristianismo e o que vem depois, né? Então, podemos dizer que é um modo de ser e a cultura de Pentecostes é um modo de viver uma cultura que considera o transcendental acima de todo materialismo, de toda outra dimensão humana. Essa cultura nasceu, obviamente, com o evento de Pentecostes? Sim. Em Pentecostes a gente tem a graça de passar a ter o Espírito Santo presente de um modo como ele nunca esteve antes. Certo. Ele passa a ser dom para nós, dom de habitação. Isso não era, né? Ele tinha outro modo de estar presente, pessoa divina que é. Mas a partir dele nós nos tornamos templos do Espírito Santo, sendo capacitados para viver a maneira proposta por Jesus Cristo, que é o que muda a cultura, né? Amar o inimigo, rezar por quem te ofende, né? Andar uma milha a mais com quem... perdoar 70... Isso tudo é novo no mundo, né? O mundo não conhecia essa dimensão. Isso a gente consegue fazer pelo poder do Espírito em nós. Antes da gente entrar nessa questão do que o senhor acabou de afirmar, que é novo no mundo, o que significa isso? Fernando, essa expressão cultura de Pentecostes sempre foi usada na igreja? Então, quem acunhou, assim, quem a tornou célebre, vamos colocar assim, quando falou a renovação carismática, foi São João Paulo II. Certo. Já era, né? O Reinaldo vinha falando isso conosco há pouco, um termo utilizado por teólogos, a cultura de Pentecostes, mas num evento, num momento muito particular, onde a renovação na Itália iniciava uma missão num dos países mais pobres da Europa, a Moldávia. Certo. João Paulo II, alegre com esse ato de ir lá, de realmente tomar aquela civilização tão penosa por tudo aquilo que o comunismo tinha realizado. Certo. Então a Itália vai em missão, a renovação da Itália vai para lá e o Papa alegre diz isso, é a cultura de Pentecostes, aquela que é capaz de fecundar a civilização do amor. É interessante o termo, porque a experiência carismática ela não pode ser autorreferencial, né? Ela não pode ser uma experiência pura e simplesmente intimista. Ela é, por natureza, uma explosão para o mundo. Bonito. Uma explosão de transformação, né? E isso o Papa nos relembrou. Isso é muito bonito. Sendo ele, obviamente, um profundo conhecedor dos males do comunismo, viveu isso na pele, na Polônia, sabia do que estava falando, né? Exatamente. Uma cultura ateísta, né, que devastou um monte de civilização, que matou milhões, etc. Sim. E, de repente, ele fazendo essa nova proposta de uma coisa que já existia, porém, a gente está falando de uma nova abordagem dessa cultura. Renato, a gente pode falar isso a partir daquele momento? E veja que ele dá um propósito para ela, né? Tá. Por que a cultura de Pentecostes? Diz ele, porque ela é a única que pode nos levar à civilização do amor. Então, a civilização do amor depende essencialmente daquele que é o amor na Trindade, que é o Espírito Santo. Então, não é uma cultura por cultura, não é mudar o hábito por mudar. Não, é porque ela é aquela que pode nos levar ao ideal do coração de Deus, que nós sejamos uma civilização do amor. Reinaldo, agora eu sei que o senhor é um grande estudioso desse assunto, e nós falamos há pouco, então, dessa expressão de igreja, né, voltado para a ação, para o culto diretamente à pessoa do Espírito Santo e tudo mais, certamente, relativamente, é novo na igreja dessa maneira que a gente conhece. De que maneira, né, isso nasceu através do passar dos séculos? De que maneira isso foi introduzido no seio da igreja? De que maneira isso influenciou a liturgia ou influenciou diretamente os papas e os bispos? Tem um divisor de águas nessa história aí? Tem, porque com o passar dos tempos, nós não temos agora aqui, né, condições de explicar, certo, mas muitos fatores foram como que
nos distanciando da pessoa do Espírito. Nós nos afastando, não porque ele estivesse ausente, mas porque nós estávamos nos afastando na nossa prática, né? Ele continuava, nunca deixou de dirigir a igreja, mas ele foi sendo assim, como que relegado a um segundo plano na prática religiosa. Certo. Era um conceito que eu dizia, creio, como dizemos até hoje, né? Creio nele e tal, mas não afetava as nossas vidas. Certo. E o tempo vai passando e isso vai ficando complicado, através de diversos problemas que vão acontecendo. Inclusive uma comunidade carismática no século II, que começou muito bem no espírito e depois tornou-se um fanatismo carismático e fez o primeiro cisma na igreja. Então, a igreja, por aí, ficou um pouco renitente com as experiências carismáticas. Isso vai séculos afora. No final do século XIX, Deus começa a suscitar pessoas, sensibilizar pessoas com essa situação em que se encontrava o Espírito Santo. Certo. Ele era tido como o Deus desconhecido por muitos teólogos, né? Se falava assim. Então, Deus suscita no coração de muitas pessoas, tanto na Igreja Católica como em outras confissões, essa preocupação em voltar a colocar em destaque o operar do Espírito. Certo. A pessoa e o operar do Espírito. Então, vai suscitando diversas pessoas. Uma delas importantíssima foi Helena Guerra. Beata Helena Guerra. Beata Helena Guerra. Por quê? Porque Deus se serviu dela para falar com a hierarquia. E ela obteve de Leão XIII a primeira encíclica do Espírito Santo, obteve dele a consagração do século XX, que desencadeou todo um retorno à pessoa e à obra do Espírito. Resume essa história. De que maneira ela conseguiu tudo isso, essa beata da igreja? Bom, ela era uma mística, né? Certo. Tinha muitas visualizações e reconhecida pela igreja, porque a igreja a beatificou. Certo. E Jesus falava com ela, assim, na experiência mística, né? E entre as muitas coisas, ele cobrava dela. Como que o Espírito prega-se sobre todos os santos, mas não se prega sobre aquele que forma os santos? Faz-se todas as novenas, mas não se faz a novena que eu pedi de preparação à espera de Pentecostes, né? E ela vai guardando isso, assim, com medo que fosse da cabeça dela. E depois tem toda uma história que se desenvolve aí com uma outra pessoa interferindo. Deus fala com outra pessoa que diz para ela que era Deus mesmo. Certo. E ela, então, consegue, com o seu bispo, o diretor espiritual, de atender o pedido de Jesus, escrever para o Papa. Ela começa a comunicar com o Papa Leão XIII através de cartas. Cartas. Certo. Escreve 13 cartas para ele, né? E nessas cartas ela vai mostrando essa preocupação e vai pedindo coisas para ele. E ele, assim, por exemplo, você precisa tomar uma medida mais enérgica. Ele escreveu um documento chamado Breve, né? Breve, Prova de Amatus Caritatis, e incentivando a novena. Só que ninguém ligou. Daí só precisa tomar uma medida mais enérgica. Aí ele traz para nós a primeira encíclica sobre o Espírito Santo, né? Quer dizer que 19 séculos da igreja, a gente estava falando do final do século XIX, não existia uma encíclica dedicada exclusivamente ao Espírito Santo. Esse é um ponto de vista, né, tranquilo da gente ver. Então, ela obtém isso dele, né? E ele, ao escrever, ele vai nos falando do papel do Espírito, vai nos falando da importância de se conhecer a pessoa do Espírito e o seu operar. E, por fim, decreta, é a única novena instituída por decreto, é a única novena litúrgica oficial da igreja, a novena de Pentecostes. Olha que bonito. É a única. As outras são devocionais e são muito boas. Certo. Jesus falou para ela, as outras são muito boas também, mas e a minha, né? Aquela que eu pedi, né? E, então, esse documento é o ponto de partida oficial, né? Isso é 1897, dia 9 de maio. Aí ela consegue dele também a consagração do século XX. E o século começa sob o influxo poderoso do Espírito Santo, com diversos acontecimentos que vão ter a expressão maior no Concílio Vaticano II. Oficialmente, inicia o século mesmo, não é força de expressão, porque ele foi Papa até 1903, né, Leão XIII. Foi. Ele iniciou literalmente a passagem do século XIX até o início do século XX, o Papa Leão XIII. Fernando, mas esse grande Papa Leão XIII, ele teve, obviamente, um papado muito bonito, um ministério muito fecundo. Além de todo esse episódio do Espírito Santo, Helena Guerra, escreveu Rerum Novarum, a gente está falando do início, os primórdios da doutrina social da igreja, entre tanta coisa bonita. Estava vendo ali um divisor de águas nesse sentido, como a gente já falou, mas mais do que isso, uma mudança de paradigma, a gente pode afirmar assim, que a partir dali o Espírito Santo teve um culto diferenciado, renovado e atualizado na igreja?
É, como o Reinaldo estava falando, né? A primeira encíclica, Divinum Illud Munus, e a novena, né, de Pentecostes era algo, até então, não fazia parte do culto, da prática, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma mudança de paradigmas. Aqui no Brasil, é muito interessante, no sul do Brasil, nós temos um padre jesuíta chamado Padre Royce, Certo. que está em processo, já é servo de Deus, está em processo de beatificação. E eu tive a alegria de ir na ata da paróquia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e eu vi lá ele, em obediência ao decreto do Papa, quando ele começou a rezar a novena de Pentecostes. Eu achei um dado bastante bonito, curioso, né? Sem dúvida nenhuma, foi um grande marco, né? E outros gestos que o Papa tomou e que o Espírito Santo respondeu de um modo muito maior do que aquilo que a gente podia conceber, né?